e graça, arvoredianos e arvoredianas, está começando mais um episódio do Arvoredo Cast, o seu podcast celestiais com mensagens despachadas do céu. E hoje nós temos uma dupla, viemos em dose dupla, um casal, pastora Patrícia e pastor Roosevelt está aqui conosco para mais um dia abençoado. Só que antes disso, eu sei que você vai comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e marcar lá as notificações para receber novos episódios do nosso podcast. Se você não está fazendo isso, meu irmão, está em pecado, bora procurar se arrepender. Brincadeira. Mas hoje nós também temos os nossos patrocinadores, o nosso patrocinador Serralheria Força da União. Você está vendo esse suporte chique aqui nessa televisão, mais chique ainda? Nosso cenário está mais chique ainda. Pois é, contribuição do nosso parceiro Força da União, irmão Edmilson. Caso você queira entrar em contato com ele para seus préstimos, o telefone é o seguinte, 759-9810-7417. DDD 759-9810-7417. Serviços, corte de materiais, solda, pintura, reparos em gerais, produção de grades, escadas, montagem de pallet, todos e demolições, entre outros. Serralheria Força da União entrega o serviço de qualidade. Tá bem? Sejam bem-vindos, meus Obrigado. pastores. Obrigado. Nossos líderes de jovens, líderes do já. E eu já quero começar a entrevista aqui com vocês, perguntando um pouquinho da sua infância, como foi o seu lar. Vocês vieram de um lar cristão? Eu não. Você não. Você, Eu também não. Ninguém veio. Como eu queria que vocês contassem assim, resumidamente individual, né? Como foi o processo de essa infância e a educação que vocês receberam até o processo do encontro com Cristo. Deixa a parte começar. As primeiras damas. Não, agora eu sou o primeiro, né? Ué. Mas, enfim, eu fui criada pelos meus pais, que estão juntos, para a glória de Deus, até o dia de hoje, estará juntos para sempre. Amém. Mas eles são. Minha criação foi uma criação padrão, né? Uma criação de. Meus pais são casados, eu tinha uma irmã que infelizmente faleceu. Então eu tive uma criação maravilhosa. A única coisa que hoje em dia eu entendo que faltou, também por conta do que faltou com ela também, foi o diálogo. Pra você ter noção, Beth, teve uma vez que eu tinha, acho que 13 anos, e teve uma brincadeira na escola, de verdade o desafio. E perguntaram assim, caiu em mim, né? Verdade o desafio, verdade. E aí perguntaram, você é virgem? Eu não sabia o que era isso. Meu Deus. Eu não tinha noção do que era ser virgem. E aí eu respondi, eu mesmo não. Aí todo mundo olhou assim pra mim, tipo... E aí eu disse, meu Deus, eu falei alguma besteira. Eu falei alguma besteira aqui que eu não tô entendendo o que é. E todo mundo ficaram assim, perto de mim, tipo, e como foi? Eu disse, foi ótimo. Mas eu não tinha noção do que era aquilo. Falando, né? Porque eu não tinha diálogo. 13 anos de idade. Você percebe que, nos dias de hoje, uma pessoa com 13 anos de idade, ela já é bem instruída dessa informação, né? Mas não. Eu não tinha essa informação. Eu não sabia o que era isso direito. Eu não tinha nem beijado com 13 anos de idade. E o que faltou mesmo na minha criação, que hoje em dia eu digo, meu Deus, como é que foi que Eu amadureci. eu amadureci? Como é Como que foi eu isso? Foi sobrevivi, realmente né? vivendo. Teve quando eu beijei, eu fiquei desesperada, porque eu pensei que eu tava grávida. E eu fui na escola lá perguntando às meninas, gente, onde é que faz teste de gravidez? Você tá maluca? Eu acho que eu tô grávida. Eu fui pra escola falando que eu estava grávida. E as meninas, Paty, como foi que aconteceu? Eu disse, ele me pegou e me beijou e foi um... Beijou. Aí a menina, sim, e aí? Eu disse, eu beijei. Sim, então eu não... Sabe? Não sabia Depois o de que era. 9 meses, agora o Meu resultado. Deus. E eu ficava em casa assim, meu Deus.
como eu vou criar um filho sozinha? E eu fiquei assim, meu Deus, hoje eu fico me perguntando como foi que eu. É porque antigamente, realmente, esse assunto não era bem abordado. Não era mesmo, não. Era muito vergonhoso você parar e conversar assim abertamente como a gente conversa hoje. Então, eu passei muita vergonha até eu compreender algumas coisas. Então, eu comecei a. Vou conversar com duas amigas minhas pra ver se eu preciso me informar. Informar, Né? né? Então eu fui indo, perguntando algumas coisas, tentando me informar um pouco mais para poder evoluir, né? E eu tive grande dificuldade. Dificuldade essa que foi indo também para a faculdade. Com 17 anos que eu me formei, já fui direto para a faculdade. Então, eu passei muita vergonha na faculdade. Pense em uma menina fazendo essa fase, tendo essa fase de transição, uma menina para mulher. Foi na faculdade. Na faculdade, as meninas, tipo, às vezes me isolavam, porque eu falava com tanto de besteira que eu falava. Mas é aquela coisa, né? Eu não tinha muita maturidade, eu não tinha muita conversa com pessoas mais velhas. Eu não tinha isso. Então, Imagina. isso foi levado para a faculdade também. E foi aí que eu consegui, de fato, amadurecer. Quando eu me formei, é como se a faculdade serviu para mim para evoluir, para amadurecer. Foi muito mais do que uma profissão, é tanto que hoje eu nem gosto da profissão e nem exerço. Então, para mim, a Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu creio assim. Esse período de faculdade para mim foi um período que me trouxe maturidade. Você formou em quem, Paty? Secretariado Executivo e Trilingue, que foi um curso mal escolhido, inclusive. Porque quando eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos, eu me apaixonei em confeccionar bijuterias. É tanto que há mais de 20 anos eu vendo bijuterias e eu confecciono bijuterias. E você percebe que tem pessoas que começou agora desse ramo e já, pum. Mas eu tenho mais de 20 anos nesse ramo e, tipo, me encontro, tipo, meio que paralisada. Por quê? Uma vez, minha mãe me perguntou o que é que eu queria ser, profissionalmente falando. E eu disse meu sonho verdadeiramente era esse. Ter uma loja de bijuteria, uma loja grande, com todas as bijuterias feitas por mim. E isso era algo que trazia muita felicidade para mim. Eu não queria ser médica, minha mãe queria que eu fosse pediatra, várias coisas. Mas eu sonhava em ter uma loja de bijuterias. E minha mãe disse que isso, falou para mim assim, isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso não é profissão. Me falou algumas palavras que até hoje isso tem causado em mim, assim, tipo, algo que me paralisa, sabe? Uhum. Nesse ramo. E semana passada eu tava me questionando, meu Deus do céu, a minha vida sentimental, ó, glória a Deus, espiritual, nós estamos. Mas a profissional é algo que parece que eu rodo e eu paro no mesmo lugar. E aí eu decidi fazer terapia. Semana passada foi a minha primeira sessão de terapia. E eu já compreendi que esse posicionamento de minha mãe, sem entendimento, ela não teve culpa disso, me fez paralisar nessa área. E esse ano de 2024 eu disse: este ano eu vou desfazer tudo aquilo que me paralisa. Eu não vou me permitir ficar parado em palavras do passado ou qualquer outra situação que aconteceu comigo. Eu vou buscar evolução. E na terapia eu já compreendi que, de fato, essas palavras me fizeram parar um pouco. E já estou na segunda sessão de terapia e eu estou gostando muito. Semana passada, o Roosevelt tirou o carregador dele, o meu O celular. carregador, tirou meu celular do carregador dele. E aí eu disse, oxe, quem foi que tirou o celular do carregador? Ele disse assim, foi eu para colocar o meu. Aí eu disse, por que você colocou o seu? Porque o meu está descarregado. E aí eu disse, mas de quem é o carregador? Ele, seu. Eu disse, vou tirar o seu e vou colocar o meu. Eu me senti tão bem com isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre faço algo para agradar as pessoas. Você sempre cede, né? Sim, eu sempre estou fazendo tudo, eu tiro de mim e dou pro outro. E a terapia tem me ajudado a entender isso, a entender que eu preciso pensar em mim, focando agora no meu profissional. Que Sim. foi que foi algo que, como eu informei, né, eu paralisei por conta de
uma palavra que minha mãe deu, assim, sem maldade, sabe? Sei como é. E foi aí que, quando chegou aos 17 anos, eu disse: eu preciso fazer uma faculdade. Porque a vontade de fazer a faculdade não tinha a ver com o que eu queria, tinha a ver com o que eu precisava entregar à minha mãe. Um desempenho, né? Sim, já que ela disse pra mim que o que eu sentia era que eu precisava fazer algo que ela tivesse orgulho de mim. Uhum. Então eu vi lá, secretariado executivo trilingue, eu disse: quando minha mãe souber que eu tô fazendo este curso, ela vai dizer: meu Deus! E aí eu disse: vou usar terninho, vou falar outras línguas. Gente, é isso aqui. Pá! Fui fazer secretariado executivo trilingue. Se eu perguntar à minha mãe hoje, minha mãe, eu sou formada em quê? Ela não sabe nem dizer o nome. Ela não sabe. Meu Deus. E aí eu trago essa experiência para que as pessoas consigam compreender que nós precisamos seguir o que nós queremos. Se tiver de acordo com a vontade de Deus, é o que nós queremos. Hoje a gente vê muitas pessoas. Tem uma jovem mesmo que me falou assim: Paty, o mercado de administração está muito saturado. Mas eu amo administração. Eu disse: então você vai fazer administração. Porque o mercado está saturado de pessoas que cursam, não de pessoas que amam. Então, Boa. o que eu trouxe para minha vida, referente a essa experiência com minha mãe, essa experiência de eu desviar o caminho do que eu amava, do que eu queria para minha vida, independente se fosse algo inferior, enfim, mas era o que eu gostava e que eu gosto até hoje. Se eu não desviasse esse caminho, eu já estava em um outro patamar referente à minha vida profissional. Então, essa reflexão que eu trago para minha vida no dia de hoje, eu tento direcionar outras pessoas baseado nessa experiência. Vivam o que vocês amam, profissionalmente falando. Não permita que nada e nem ninguém atrapalhe esse processo, ainda que seja algo que você julgue ser inferior. Mas se você ama, vá. Porque se a gente for estudar ou trabalhar ou fazer algo naquilo que a gente se identifica, a gente evolui. Então, na minha criação, eu acho que o que faltou foi isso. Um diálogo mais aberto. Até nesse momento da profissão mesmo, que minha mãe dissesse assim: ó, minha filha, sente aqui, vamos conversar. E não essa palavra assim mais, né, Mais dura, mais Direta, né? determinada. dura, onde trouxe pra mim, eu acredito que seja tipo um trauma que trouxe paralisia. Paralisia. Exatamente. E você, Roosevelt? Hum, Como foi essa infância, relação com os pais? Nossa, eu nasci em um ambiente, né, em que meus pais, eles se separaram logo cedo, logo após eu ter nascido. Então, sempre foi aquela divisão de família, né? Passava o tempo com a família da minha mãe, outro tempo com a família do meu pai. Não fui 100% criado com minha mãe, mas sempre fui aquele jovem, adolescente criado pela minha avó materna. Mas assim que a minha avó materna ela faleceu de óbito, né, eu continuei morando com meu avô, que criou a minha mãe. Morava só eu e ele na casa, mas aí eu comecei a me desbandar, né? Comecei a conhecer bebida, amizade, tudo aquilo que para um jovem adolescente se tornou uma novidade. Aí teve um dia que eu lembro como hoje, esse dia eu nunca vou esquecer na minha vida. Minha avó, ela ligou para mim, era meio-dia, isso em casa. Ela: Netinho, como é que você tá? Eu falei: minha avóinha, tô bem. E você na escola, como é que tá, minha tia? Minha avó, eu tô bem também. Ela e suas notas, tá bem? Eu falei: manhã, tá, graças a Deus, tudo bem. Ela: você tá mentindo pra mim? Eu acabei de vir da sua escola agora. Vi sua caderneta de falta, suas notas vermelhas, o que é aquilo? E aí, a partir daquele dia ali, ela tinha conversado com meu avô, que é Roosevelt também. Meu pai também é Roosevelt. Meus avós paternos, e aí eles me chamaram, me convidaram para eu morar com eles. E foi a partir dali, daquele dia, que eu comecei a entender o significado da palavra paternidade. Criado por um homem, ser abraçado por um homem, ser direcionado por um homem. Essa figura foi o seu avô paterno. Meu avô paterno, até hoje. Quando eu chego lá, assim, como o pai te falou, né? Os pais dela são um exemplo de relacionamento, de casal, de casamento na vida dela.
Então, a história que meu avô e minha avó eles carregam, para mim é um exemplo muito grande, muito forte, da maneira que eles se conheceram, como meu avô chegou até aqui a Salvador, aquilo que ele conseguiu alcançar na vida dele. Então, para mim é um reflexo muito grande. Então, eu fui criado por ele que me deu direcionamento de algumas coisas na vida, ou seja, 90% das coisas. E a partir dali, minha avó era professora de português e o irmão dela é professor de matemática. Aí eu comecei a admirar por matemática. Você tem noção, Beth? A minha média na primeira unidade foi 0,5. A média. Média. Misericórdia, velho. A segunda foi 1,3 em matemática. Evoluiu, né? Mas. Evoluiu. né? Um pouco. Um pouquinho, né? O que aconteceu? Esse meu tio, ele é professor de matemática, ele é arquiteto. Ele manja da matemática. Aí todo dia de noite, quando ele chegava da instituição que ele ensinava, eu sentava com ele me ensinava cálculo, me ensinava fórmula, tudo aquilo que era necessário para um jovem, né? O que eu precisava na matemática passar. Beth, na terceira unidade eu tirei 9,7. Meu Deus, é um milagre na multiplicação. De glória a Deus. Né? Aí Eu me sim, apaixonei pela garoto. matemática, a ponto de eu querer fazer contabilidade. E na quarta unidade eu fechei com 10. Saí do fundo, ficava no fundo na matemática, Sai do fundo. ficava na frente. E aí, como na terceira unidade, quarta, todo mundo quer ver como é que as fórmulas e tal. Aí eu comecei a ajudar a professora, né, em algumas coisas, questão de fórmula, tirar algumas dúvidas. Então me apaixonei pela matemática. Meu Deus, que E ali massa. foi o último ano do ensino médio. E aí, logo em seguida, foi quando eu conheci a professora Paty. Mas, voltando um pouco, eu morava no Garcia, no bairro no Garcia, né? Um bairro festeiro. É, sim. Tem festa praticamente todos os dias. Então eu vivia aquilo, vendo festa, vendo bebida, vendo todas aquelas situações, né? Carnaval. Então a minha infância foi ali. A minha criação foi lá no Garcia. É um Se eu bairro bem disser hoje para tradicional. você, o Garcia é a cidade de Corinthians, né? Onde tem tudo de ruim, né? Então o Garcia eu tipifico com a cidade de Corinthians. Misericórdia. É, Alô, morador de Garcia. então a Continua assistindo a gente, minha gente. infância foi ali. Eu participava de banda de pagode, banda de partido alto. Então, para o jovem da minha idade, né, 15, 16 anos, ele sempre almejava aqui na Bahia uma carreira na música. Na música, é. Então, eu comecei a tocar, comecei a ser chamado para outras bandas para poder tocar. E a todo tempo minha família falando: meu filho, isso aí não é vida, isso não é vida. Quanto é que você está ganhando lá? Troco de quê? Então, era praticamente troco de bebida, curtição, de festa, porque não era algo que ia me dar um futuro promissor. Mas ainda conheço algumas coisas de música e tal, até a buzininha do louvor. Mas era jogando bola, então, Beth, a minha infância, quando eu falo em relação também à minha mãe, eu não tive um grande vínculo, um grande laço com minha mãe e nem com meu pai. Eu vi meu laço de amizade, de aproximação com meu pai, veio melhorar agora, depois que eu conheci Paty. Aconteceu algumas coisas na vida dele, então eu acredito que isso fez com que eu me aproximasse mais dele. Até pelo fato de eu não ser criado por ele. Então, na medida em que eu fui galgando, na medida que eu fui crescendo, eu acredito que ele foi vendo aquilo que Deus ele tinha preparado para minha vida. Né? Meu pai foi observando. Hoje ele manda mensagem para mim, né? Ele e minha mãe, aquela preocupação toda. Meu pai fala: meu filho, eu te amo. Era muito difícil. Teve um dia que eu mandei mensagem para ele, fiz uma declaração, né? Mandei uma mensagem, ele me ligou chorando. Aí eu falei: o objetivo foi alcançado. Eita, glória. Mas, resumindo, a minha infância foi. Hoje eu tenho uma formação técnica. Eu sou técnico em mecânica industrial, pelo Senai. Quando eu fiz 18 anos, eu falei: não, eu tenho que fazer um técnico e depois eu faço a faculdade de contabilidade. Mas os meus planos não foram os planos de Deus. Deus, ele destruiu meu sonho. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E aí me formei no Senai. Antes de eu concluir, eu já ingressei na área já, que é trabalhar em indústria, Paulo Petroquímica de Camaçari. Mas, ao decorrer do tempo, né, algo que foi despertando em mim, que era a questão do meu chamado.
Não, eu quero que vocês respondam como foi que vocês se conheceram antes do chamado. Vamos lá. Eu sei que o chamado de vocês é muito... Eu tinha um relacionamento e eu me decepcionei demais nesse relacionamento. A minha área sentimental sempre foi muito atacada. E aí eu disse, pera aí. Agora o que vier vai sofrer na minha mão. Eu já sofri demais na mão do... Agora sai de baixo. E aí me arrumei, marquei com minhas amigas. Bora curtir, viu? Tô solta. Aí, lá vai eu pra onde? Garcia. Olha aí. Só que ele era fanático por harmonia de samba. E quem estava lá? Xande. Como é o nome daquela casa de Casa de praia. Era uma casa de show que tinha lá. E aí eu fui, né? E o pagode rolando, daqui a pouco, minha irmã me apontou um cara de 1,90 m de altura na entrada daquele show, que eu olhei assim, ó. Eu disse, quase cai no chão, velho. Eu tava impactada. Meu Deus, rapaz. Eu conheço, filho. A primeira coisa que eu disse é, gente, meu marido chegou. Esse homem vai ser o meu esposo. Profetizou. Aí as meninas assim, que esporte, minha menina é um menino, que não sei o que. Eu disse, eu não quero nem saber. Eu tinha acabado de completar 18 anos de idade. Uma semana antes. E aí, eu não quero nem saber, não sei o quê. E aí, pronto, e ele olhava de lá e eu olhava de cá. E eu... Daqui a pouco, acabou a festa. Aí eu disse, vou esperar ele lá fora. Esperei. Resultado. Eu esperei em cima, ele foi por baixo. Sumi. Fui pra casa decepcionada. Deu perdido, foi? Olha, naquela noite eu bebi, viu? Porque eu fiquei com a raiva. Eu bebi todas as cachaças que você imaginar. E, meu marido! E a menina, calma, Patrícia, que marido, você tá me doidando, é? Eu nem cheguei a conversar com ele. Só foi olhar mesmo. E fui embora. E eu disse, eu vou ter que ir lá. Vai que ele mora por lá. E resultado, 30 dias depois, eu tava em casa. 2 de novembro. No 2 de novembro, eu estava em casa fazendo uma faxina. Minha colega me ligou. Paty, vinha aqui pra casa. Eu disse, hoje não tem que mentir dentro de casa. Eu vou fazer uma faxina aqui. E aí, tô aqui na Sussuarana, comprando uma sapateira, porque tá faltando a sapateira. O quarto tá todo de cabeça pra baixo. Nem adianta. E ela disse assim, olha, tem alguém aqui que eu acho que seja seu número. Aí eu, tô indo. Comprei na Sussuarana mesmo a sapateira. Que isso, mulher? Eu comprei foi uma roupa. Lá mesmo eu troquei dentro do provador, entendeu? E já parti a atrás do seu marido. Cheguei lá, quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, meu marido, minha amiga, que marido, mulher, você tá maluca? Você tá aprendendo a profetizar, mulher. Você imagina, eu tava no computador. crente. Daqui a pouco eu só vi um rostinho assim e tirava rapidinho. Eu falei, oxe, aí virei, puxei o computador, você tava conversando já com outras pessoas, né? Eu já fiquei desesperada. Eu disse, gente, eu não tô acreditando, eu me tremia. Eu disse, como é que pode? Esse menino é um menino que eu encontrei lá no Garcia, 30 dias atrás, num show que eu fui. Aí a minha amiga, Paty, mas ele é Vetinho, lembra que eu sempre te falava que era filho de Daniela? Daniela é a namorada do meu irmão. Eu era amiga dela. E ela sempre falava desse pessoal, né? Da família, mas eu nunca tive contato. Eu nunca ia imaginar que ele era um menino que eu tinha visto 30 dias atrás. Enfim, no seu reino espiritual se movimentou e entregou ele nas minhas mãos. O meu estava guardado por 30 dias. E aquele dia mesmo a gente começou a namorar. Que mandaram a gente comprar um negócio de tomate. E ovo pra empanar. Petitinga. Sim. O pessoal armou. Já vai sozinho pro mercado lá mesmo. Ele, cara, Deixa. Deu 18 anos de inocência, velho. Não quero sim minha cara. Eu sou 7 anos mais velho do que ele, não parece não, mas sou. E aí ele, menininho, eu disse, vixe, agora, menina? Ele, eu quero você, eu também. Cinema. Pronto, fomos pro cinema e começamos a namorar a partir daquele dia que nós nos conhecemos. E aí começou, né? Só que, como eu falei anteriormente, eu tinha uma irmã e minha família era tudo normal.
mil maravilhas. E aí, da noite pro dia, tudo que era mil maravilhas, sabe? Minha irmã, ela deu aneurisma cerebral. Normalmente, como eu tinha o carro, eu acordava, ia pro banheiro, tomava banho e dormia lá em casa. E aí já saía. Bora, Tatiana, porque o nome dela era Tatiana. Bora, Tatiana. Se arruma, levanta pra se arrumar. E aí ela entrava no banheiro, se arrumava, e depois eu ia, se arrumava, todo mundo se arrumava. Subíamos, eu entregava cada um nos seus trabalhos e ia pro meu. Só que eu disse, bora, Tatiana. E fui me arrumar. E eu, mãe, acordei Tatiana, porque Tatiana não acordou até agora. Eu já tô atrasada pro trabalho, vou deixar ela aí, viu? Resultado, não acordou. Minha mãe abriu a porta, quando abriu a porta, minha mãe gritou, pá! E aí minha irmã estava se contorcendo, dando meio que uma convulsão. Roosevelt pegou ela no colo, isso aí era 6h30 da manhã. Subimos pro posto de Tancredo Neves. Chegou no posto de Tancredo Neves, ela foi atendida. Ela começou a defecar, ela começou a ficar muito aérea. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não era crente, né? Mas eu fiquei, o que tá acontecendo? E aí a médica deu alta. A médica disse que não tinha nada, não. Sendo que quando ela falava, a boca dela estava entortando. E eu disse, isso aqui é alguma coisa. E aí comecei a gritar naquele posto, fiz uma baixaria, o segurança me pegando. E eu, cadê? Eu carimbei o carimbo da médica assim no coisa pra eu saber. Doutora Ana Emília era o nome dela. Carimbei. E aí eu disse, se acontecer alguma coisa com ela, não sei o que, enfim. Fomos pro. Ela mandou eu ir pra casa, deu alta. Então, quando chegou na entrada da minha rua, voltando pra casa, eu disse assim: não, eu não vou pra casa. Aí desci pro Roberto Santos. Chegou no Roberto Santos, ela continuava daquele jeito. No Roberto Santos, eles disseram: ela não tem nada. Parece que era uma guerra espiritual. Eu disse: meu Deus, como é que eu tô vendo algo acontecer e tá todo mundo dizendo que não, os profissionais dizendo que não. E aí eu peguei, eu trabalhava em uma cooperativa de saúde na época, pedi as meninas para me dar o contato do diretor do médico do Roberto Santos na época. E aí eu fui até o médico passou uma tomografia cerebral, e aí eu, sem entender o que estava acontecendo, isso daí já era tipo 11 horas da manhã, sem entender o que estava acontecendo, de roupa praticamente de dormir, um monte de roupa em cima da outra que eu saí do jeito que estava, e andando pelo Roberto Santos sem entender minha mãe do lado de fora, aquela tensão, né? Enfim. E aí o médico me solicitou essa tomografia. Quando chegou na porta da sala para fazer a tomografia, uma mulher passou e fez: meu Deus! E impôs as mãos assim, repreendendo. Quando repreendeu, ela deu uma convulsão, começou a se entortar, convulsionar, e aí sair um monte de coisa. Eu comecei a gritar pelos corredores do Roberto Santos: socorro, socorro, socorro. Pegaram correndo ela, colocaram lá na maca, deram um medicamento. E aí foi que eu consegui falar com o diretor do Roberto Santos com uma outra solicitação da tomografia. O diretor do Roberto Santos olhou, rasgou a tomografia e disse assim: de acordo com o prontuário, ela não tem nada. Rasgou na minha frente. Eu disse: Meu como? O que Deus! está acontecendo, gente? Como é que ninguém está vendo o que está acontecendo? Moça, o doutor, ela acabou de dar uma convulsão e tal, não sei o que, enfim. Não tava, ninguém estava compreendendo a gravidade daquilo, somente eu. E aí eu entrei numa sala, abri assim, tinha uma neurologista, o nome dela era a doutora Alessandra, e eu fiz: doutora, pelo amor de Deus, me ajude. E aí conversei com ela o que estava acontecendo, e aí ela pegou, solicitou novamente, porque ele tinha rasgado a requisição, solicitou novamente, disse assim, ó: vá atrás dos meninos vestidos, acho que era de verde, os maqueiros, e peça para que esses maqueiros, fique atrás desses maqueiros, para que ele coloque a sua irmã para poder fazer essa tomografia, porque eu preciso dessa tomografia. Fiquei atrás do maqueiro, consegui, isso já era de tarde. E isso ela convulsionando. E aí, quando eu peguei o resultado de noite, que eu entreguei à médica, ela disse assim, eu disse: doutor, e aí? Ela vai receber alta hoje? Foi que ela olhou pra mim e disse assim: ó, isso aqui não é questão de alta, isso aqui é questão de vida ou morte. Então a minha vida que era normal em um dia, inclusive foi um dia, na noite do Dia das Mães, para a Segunda-feira. segunda-feira. Então minha nossa vida que era tava todo mundo junto no dia, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. De uma hora para outra, no outro dia, minha irmã estava em plena a vida e a morte. Então ali eu comecei um processo. E às 11 horas eu vim para casa, foi aonde a moça disse: ó, vai ficar muito difícil você conseguir o deslocamento, como é que fala? A Transferência? ambulância, a transferência, que era para ir para o Eugênio Paiva para fazer um
um exame que era mais profundo para saber até a que ponto estava o aneurisma cerebral. Mas aí eu entrei na sala e disse, o que é que eu faço aqui? Entrei na sala, peguei o telefone, liguei, enfim, consegui a transferência. Enquanto isso, minha mãe ficou lá e eu vim para casa, que era 11 horas da noite, que eu saí 6, já era 11 horas da noite, eu estava lá no Roberto Santos. Quando chegou em casa, eu fechei a porta e eu disse, agora eu vou ter uma conversa com aquele que conhece de todas as coisas pelo que o povo diz. E nessa conversa, eu disse para Deus, quem é? Quem é você? O que está acontecendo? Comecei a confrontar ele. Eu disse, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Até então você não tinha nenhum contato com cristãos? Tinha, mas só que era tipo assim, quando eu era pequena, que uma jovem lá na rua me levava para poder fazer apresentação de dança. Então eu não tinha entendimento. Né? Então eu comecei a confrontar, comecei a questionar o que estava acontecendo, por que ele tinha feito aquilo, deixado a minha irmã passar por aquilo, de uma hora para outra, como é que eu ia fazer aqui, falar, como é que eu ia estar aqui, tinha Thalita, a filha dela tinha 9 anos na época. Sua irmã é mais velha que você? Era mais velha. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? O que é que está acontecendo? E aí eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, tinha escrito sepultura. Então, naquele momento que eu li sepultura, ao invés de eu me desesperar, eu recebi uma paz que eu não entendi de onde veio essa paz. E ali começou o processo do Espírito Santo comigo. E eu comecei a orar sem saber. Eu comecei a falar com Deus sem saber nem o que eu estava falando. Mas eu disse para ele, se o Senhor realmente existe, comece aí a fazer algo aqui. E durante o percurso, né, eu estive à frente de tudo. Fui eu que recebi a notícia. Enfim, resumindo. Fomos para o Sagrada Família e chegando lá eu conversei com o médico e o médico disse que ela precisaria passar por uma cirurgia e nessa cirurgia entre 10, 2 ficavam vivos e 8 morriam. E esses 2 que ficavam vivos normalmente ficavam com sequelas. E eu comecei a compreender cada vez mais a gravidade, mas eu tinha uma paz. E não sei por quê. E aí, na manhã em que ela foi fazer a cirurgia, ela conversou comigo, irmã, quando eu sair daqui, nós vamos viajar muito. Nós vamos para Ilhéus, nós vamos para Porto Seguro, nós vamos viajar muito. Porque antes disso, nós éramos de mal. Eu fiquei 2 anos dentro de casa sem falar com minha irmã, porque ela pegou uma blusa minha, esticou essa blusa, que ela estava mais gordinha do que eu, e ela me afrontou, e aquilo para mim foi bem, sabe? Então eu tinha essa mania de isolar. Quando eu disse acabou, acabou. Então eu não era muito flexível quanto a isso. E eu fiquei 2 anos sem falar com ela. E antes disso tudo acontecer, eu reatei, né? No aniversário dela, eu entreguei um presente para ela e pedi perdão. Ela me pediu perdão, certo que ela foi a errada, porque a forma com que ela fez aquilo ali, apesar de ser algo tão simples, foi bem agressivo comigo. Ela fez outras coisas, mas enfim. E aquilo ali, a gente foi ficando, né? Eu fui fazendo massagem nos pés dela e ela conversando comigo. Nós vamos viajar muito, nós vamos conhecer o mundo, nós vamos ficar mais unidas e tal, não sei o quê. Então, quando ela subiu para fazer a cirurgia, minha mãe não tinha muita estrutura de estar muito à frente, você sabe, né? Mãe na frente disso é um pouco complicado, porque é algo bem forte você ver a sua filha do nada em situação de quase morte. Então, eu que tive. Sim. Eu que tive que me manter forte. E eu me mantive forte. E aí, foi aí que ela voltou em coma, ficou em coma. E aí, quando chegou uma noite, o médico informou que nessa noite ela tinha se mexido. Tem um pastor que era da igreja que a irmã de lá da irmã me levava para fazer algumas apresentações, pastor Souza. Ele foi lá em casa nessa noite e ele disse assim: olha, eu vim aqui porque o Espírito Santo me mandou dar um abraço em Thalita, a filha dela. E aí, quando ele abraçou, algo me disse: eu estou levando ela para mim. E ali eu me entendi que ela tinha morrido. E aí, quando chegou no outro dia de manhã, eu já sabia, eu sentia muito. Parecia que o Espírito Santo mesmo estava tendo assim. Eu estava tendo uma experiência com ele. Eu já sabia que eu ia receber a notícia. E eu recebi a notícia que ela tinha morrido. Foi uma tragédia, foi um desespero. Eu fui destruída, sabe? Eu era muito. Uma pessoa muito soberba. Eu era muito. Eu usava mega hair, né? Eu usava muita maquiagem, muito brinco, muita salto. Até minha sandália havaiana era alta, a de salto, porque eu gostava de poder.
Então, naquele momento eu me vi despoderada. Eu me vi destruída. Eu me vi assim, em nada. Reduzido a pó. Sim. Naquele momento que eu perdi a minha irmã, porque é algo que a gente sempre programava de, quando nossos pais ficarem velhos, nós vamos cuidar deles juntos, enfim. E é como se aquele plano ali, eu disse, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então a minha irmã, ela foi e depois disso aí eu fui fazer alguns exames. E nesses exames que eu fiz, detectou na minha na veia da cabeça uma alteração. Ou seja, a mesma coisa que tinha acontecido com ela estava acontecendo comigo. Meu Deus, imagine sua mãe. Porque depois, minha mãe não ficou sabendo. E foi uma escala de 1 mês praticamente. Sim, porque como eu fiquei preocupada com a situação de si, algumas pessoas diziam que era, tipo, hereditário, eu fui fazer alguns exames. O médico só listou o neurologista. Então, quando eu vi aquele resultado, eu disse, meu Deus. Porque depois que ela faleceu, eu ainda continuei no mundo, né? Eu namorava com o Usman, então o Garcia, eu ia pro Garcia, bora beber, bora... Enfim, É um bora... refúgio, né? Bora ter um refúgio. Eu continuei bebendo, eu não entendi ainda o que o Espírito Santo de Deus queria comigo. Eu não tinha entendido. E aí, quando deu esse resultado no meu exame, eu disse, eu vou precisar... Foi um freio de Deus, né? Eu vou precisar ter uma conversa com ele aqui de novo. E essa conversa eu disse para ele, se o Senhor me curar, eu vou dar minha vida para o Senhor pro resto. O resto da minha vida vai ser toda para o Senhor. Eu vou refazer os exames e eu quero uma resposta clara, entendendo que é o Senhor falando comigo. E para que eu saiba que é o Senhor, eu quero que o médico diga que o exame passado deu errado. E eu quero que ele dê uma risadinha antes de fazer isso. Fiz uma prova com Deus sem saber nem o que era prova com Deus. Daí eu fui, refiz os exames, o neurologista disse, olha, então o resultado tá aqui, não precisa fazer. Eu disse, eu vou fazer. Eu vou refazer. Ele solicitou novamente, vai fazer de novo o que você quer. E eu fui e refiz os exames. E eu apresentei ao Senhor, da minha maneira, que eu não sabia orar direito. Sentei na frente do neurologista, abaixei a minha cabeça, lembrei para ele da promessa que eu fiz. E quando o neurologista pegou o resultado, ele fez uma risadinha de canto. Ele colocou o resultado assim, disse, o resultado deu errado, do exame passado deu errado. Não tem nenhuma lesão vascular na sua cabeça. Quando esse homem falou isso, ali eu disse não. Ali eu entendi que existia um Deus que estava cuidando de mim. Ali eu entendi que tinha alguém cuidando de mim. E aí eu disse, ninguém mais consegue tirar da minha cabeça que eu sou de Cristo. Saí de lá já aceitando Jesus. E aí eu vim aqui até a igreja, aceitei Jesus. Todas as minhas amigas ficaram, Patrícia, você tá louca? Você tem noção do que é aceitar Jesus? Porque eu era aquela que empuxava todo mundo. Eu era aquela que botava 10 pessoas dentro de um carro. Vamos sair para beber. Eu bebia demais. Eu andava pela paralela, bêbada, dirigindo. Eu fugia das blitz. O guarda mandava eu parar, eu corria, porque eu tava chapada sempre. Então, tipo, a minha vida sempre foi assim, muito desregularizada, né? E de repente, do nada, todo mundo veio da minha conversão. E minhas amigas ficaram sem compreender. Então, uma das que andava muito comigo também aceitaram Jesus junto comigo. Aí veio a outra, e veio a outra, veio a outra. E as meninas marcando para mim, para sair comigo, para poder ver se era real aquilo que estava acontecendo. Ninguém estava acreditando, mas eu tinha muita convicção do que eu queria. E debaixo dessa convicção, tinha um relacionamento. Eita. As provações. Como E foi aí? esse processo, né? Que você se converteu, mas ele não. Não. Como foi essa convivência depois? Eu vim e eu disse para Deus, tudo que não é do Senhor, eu não quero mais. Eu fui muito radical quando aceitei Jesus. E aí, eu fiz uma prova de 30 dias. E eu sou muito falastrona. O Espírito Santo ministrou que eu ficasse em silêncio. Que eu não chamasse ele em nenhum momento para vir para o culto. Foi muito difícil para mim ficar calada. Mas eu me arrumava. Ele dormia lá em casa. Eu me arrumava e eu vinha para a igreja. Eu me arrumava
e eu vinha para a igreja. Só que um dia, sem pretensão nenhuma, eu precisava fazer uma doação das bijuterias que tinham lá em casa, ia ter um bazar novo decidido. E eu disse para ele, você tem como carregar o peso comigo e levar até a igreja? E aí ele veio, o culto dos novos decididos era aqui no fundo, trouxe a caixa e minha líder falou assim, você deseja participar do encontro aqui da aula de novos decididos? Eu disse, tá, tudo bem. E aí, ela deu a ministração e tal, não sei o quê, que era assim, né, uma roda. No final, ela perguntou, alguém aqui deseja renovar a aliança e aceitar Jesus? Roosevelt levantou as mãos. E eu disse assim, cara, o que aconteceu aqui? Porque eu já estava prestes a terminar com ele. Porque eu tinha convicção de que se ele não quisesse Cristo, eu não queria ele. A primeira coisa que eu sentei com minha líder foi entendendo que, ó, luz e treva não se combinam, eu não quero. E aí, ele aceitou Jesus. E eu disse, você tem noção? Você tá fazendo? Nem eu acreditei. Eu disse, aceitar Jesus não é brincadeira não, porque eu achei que ele tava brincando. Aí ele disse, não, eu não tô brincando. Eu sempre quis, mas o meio que eu vivia não tinha por onde. Beth, eu estudei em colégio adventista. Né? Quando eu era pequeno, eu estudei 4 anos no colégio adventista. Mas após sair do colégio adventista, minha mãe me inseriu no catolicismo. Que eu fiz primeira comunhão, segunda comunhão. Sim. Não cheguei a ser coroinha, né? Mas chegava a tomar hóstia. Então tive alguns princípios, né? Que tinham base na Bíblia. E tinha o meu, que ele chamava Aldo. Toda quarta-feira ele fazia um culto na casa das minhas tias e eu fazia questão de estar ali presente. Então, desde pequeno, eu sempre tive esse temor, mas sem o entendimento, sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu sabia que tinha alguém que morreu por mim, né? Tinha essa consciência. E aí foi que juntou o útil ao agradável. Essas bases, elas são importantes. Também vim de uma... Sim, eu tive um impacto muito grande quando entrei aqui, que eu falei, cadê as imagens? Cadê as imagens? Quando eu entrava na igreja católica, tinha tinha as aquelas imagens, imagens. São Pedro, não sei, tal. E eu fiquei procurando, cadê? Não tem. Aí foi que eu vim entender aqui dentro que tinha essa diferença do que é o catolicismo, do que é o cristão, o evangélico, qual é a visão de cada um. E foi aí que eu recebi a confirmação de que o meu relacionamento era de Deus. Porque foi isso que eu falei, se for do Senhor, em 30 dias ele vai se converter. E ele se converteu. E aí foi menos de um ano praticamente para o casamento vir. A minha líder conversou comigo, falou sobre renunciar à questão sexual. Eu sentei com ele concordou, nós renunciamos. E muitas pessoas eram usadas por Deus para falar conosco. Inclusive, uma coisa que minha líder na época falou foi: se você renunciar, se prepare que Deus vai fazer grandes coisas. E foram muitas promessas que o Senhor fez a mim e a ele. E eu lembro que uma das foi: se você renunciar, não vai faltar uma colher em todas as partes. No noivado, no casamento, na casa, na lua de mel, em todas as partes. Não vai faltar nada. Só renuncie. Sentei com ele, conversei e disse, vamos renunciar. Ele disse, vamos renunciar. A gente veio do mundo, a carne estava desesperada. Jovem, a gente gostava, né? Tal. Período de ano tudo isso, né? E aí ele disse, vamos. E aí, jejum, oração, né? E na hora, Senhor, queima. Uma carne. Valeu. E aí, ele disse, eu não sei o que é isso. Eu pensei que ia ser fácil, ninguém me disse. Que ia ser essa batalha. Sim, Deus só dá a promessa, o processo a gente vai descobrir. Conseguimos para a glória de Deus. E assim que ele prometeu, assim foi. Eu casei, eu programei meu casamento todo e uma noite o Espírito Santo falou comigo sobre 2 pessoas. Eu não iria casar sozinha. Eu iria casar representando Pai, Filho e Espírito Santo. Ia casar com mais 2. E eu disse, tá repreendido que essas 2. Já organizei tudo, já esquentei minha cabeça. E aí, quando chegou no outro dia no trabalho que eu entrei, meu coração ferveu quando eu vi Carla, a recepcionista na época de lá. E ferveu mais ainda quando eu entrei e vi Samantha, que era uma outra minha amiga de lá do meu trabalho. E aí eu compreendi, entrei em oração,
compreendi o que o Espírito queria, falei com elas. Elas já moravam juntas, mas não era casado. E aí o Espírito Santo me chamou para ser usada para regularizar a situação. E aí, pronto, as meninas não eram cristã. Aí a gente foi juntas, eu falo, gente, vamos jejuar, vamos não sei o quê. Olha, a nossa lembrança vai ser Bíblia, nossa lembrança do casamento foi Bíblia e tal, não sei o quê. Então a menina não era cristã, mas estava concordando com tudo, né? E já estava ali, e hoje, para a glória de Deus, as duas famílias são cristãs, Glória a estão na presença do Deus. Senhor. Então, casamos nós três, casamos na graça, eu entrei de limousine, meu dia de noiva foi na Castelli. Eu tive dia de noiva, meu Deus, eu tive banho de banheira com pétalas de rosas. Eu tive roupão. Eu tive um almoço chique de doer. E eu trabalhando, viu? Refrigerante, água. O Espírito Santo fez tudo que ele prometeu, sabe? Eu fui para lua de mel em Gramado. A gente conseguiu comprar um apartamento. O apartamento foi todo reformado. O marceneiro, que era também do grupo de Novos Decididos, Jefferson, ele disse: compra o material, me dê 2.000 que eu faço todos os Os seus móveis. móveis. E eu lembro que foi 7.000, todos os móveis, guarda-roupa, rack, armário de cozinha, mesa, Assistente. tudo. Ele fez tudo planejado. E não faltou uma colher conforme o Espírito Santo de Deus falou conosco. E meu Deus do céu, foi algo assim surreal. Nós vivemos assim uma fase de cumprimento das promessas do Senhor. Meu Deus. Esse processo, você se converte, logo depois se converte e vê um casamento. Como é que caminha para a vida ministerial, né? Como é que vocês vão crescendo espiritualmente falando, depois desse processo do casamento? A gente era muito envolvido na obra dos Novos Decididos. O bispo dizia assim, ó, tem uma conta de luz aqui para pagar. Novos Decididos é com vocês. Aí a gente ia, Estrogonofe. sentava, o que que vai fazer? Eu me lembro que eu disse pra minha líder, bora comprar o celular e bora fazer um sorteio. A gente comprou o celular, fez um sorteio. E um se movimento do lado, se movimento do outro. Bispo, aqui, ó, o dinheiro da conta de luz. O bispo, tem uma pessoal que vai chegar aqui, precisa de uma panela grande de estrogonofe. A gente a madrugada toda cortando frango e toma aqui, bispo, uma panela de Caldo estrogonofe. verde também. Foi pirão de aipim. Pirão de Eu aipim. me lembro que foi para mais de 5 Liquidificador liquidificador queimado. queimado. E sai, pega outro. E a gente, na época, foi evangelista de Nelma, diaconisa Rafaela, né? Obreira Manu, Cláudio, o obreiro Cláudio, a gente tudo na sala cortando, todo mundo já dormindo em cima dos aipim. Oh, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Porque o bispo queria para outro dia. A gente começou essa obra, que é uma ou outra ajudou, que entrega alimentos na rua hoje, começou com o nosso grupo de Novos Decididos. A gente pegava os carros do povo emprestado, a gente ia pra rua entregar alimento, e vinha, passava manteiga, fazia sopa, e aquela coisa, aquela agonia, né? A gente era muito envolvido na obra, muito mesmo, sempre fomos muito intensos. Desde que ele aceitou Jesus até os dias atuais. A gente parou um pouco mais na pandemia depois que eu engravidei, porque aí precisa entender que a minha vida já era outra, tinha uma filha, tinha um casamento, Verdade. enfim, eu precisava entender. Mas antes disso era tudo muito intenso, né? É, é, e aí teve um dia que Roosevelt ele estava cooperando, né? E aí teve um incêndio, algum fogo que pegou aí na Foi poste, frente. pegou fogo aí na frente. Foi. E aí, todo mundo desesperado, gritando, o culto da Quarta da Vitória, e Roosevelt saiu correndo, pegou o extintor e apagou o fogo. Aí o bispo ficou sabendo, aí o bispo disse, fiquei sabendo o seu posicionamento. E aí, depois daí, o Roosevelt se tornou líder do culto da Da quarta. quarta-feira. Antes disso, eu, ousada, né? Eu fui chamada com o pastor Wagner para ser intercessora dele. E eu, Deus, só que eu disse, eu não vou. Ele era mais assim,
tranquilo espiritualmente. Eu não, eu queria fogo, poder e glória. Ai, meu Deus do céu, eu quero expulsar demônio, eu quero. Isso aqui, isso aqui lá. E ele já era mais tranquilo. Não, não, eu não vou, não, e tal. Eu disse, vambora, se você não for, eu vou. Porque eu, quando eu casei, era muito rebelde. Eu dava uma baixa em em qualquer lugar. Né? Minha líder sempre sentava comigo e conversava. Eu era bastante intensa, né? E aí. Todos os aspectos. Sim, aí ela disse, Paty, tá na hora de você começar. Mas eu disse, não, não. É assim mesmo e acabou. E aí eu fui na frente. Se você não vai, eu vou sozinho. Vim ser intercessora sozinho. Peguei uns pesos que nem eu tava aguentando. E o Espírito Santo falou comigo: a obra é juntos, não é separado. Dê pra trás. E aí, esperei o tempo dele para nós dois juntos caminharmos. Foi aí que a gente foi ungida diáconos, né? E começamos aí a fazer a obra do Senhor. Foi assim que logo em seguida vocês foram líderes de novo decididos? Sim, um diaconato. Demorou 1 ano e meio praticamente. E como foi essa transição do Novos Decididos para o líder de departamento de jovens? Nós passamos 1 ano cooperando domingo à noite, né, com o pastor Silvano, na época. Ele liderava o departamento jovem e dirigia o culto domingo à noite. Só que ele pedia, né, pra fazer cafezinho, bolo, essas coisas, para quando terminasse o culto, ele ir pra salinha, né, tomar o café, comer o bolinho, junto com o pessoal do louvor, aquele momento de comunhão. A gente ficou 1 ano, né, servindo, domingo à noite e tal. Mas só que chegou um dia, se não me engano, foi uma quinta-feira, não, uma sexta-feira, que ia ter vigília aqui. O bispo me ligou, falou que queria conversar comigo e com o Paty. Quando o bispo liga, a gente fica logo com medo, né? Quando a gente fica com errado, tem alguma coisa aí. A gente fica logo preocupado, tem alguma coisa aí. E aí ele me chamou e falou que o pastor Silvano ia viajar para outra cidade com sua esposa e que precisava de alguém para liderar o departamento jovem. E que o pastor Silvano tinha indicado, eu e Patrícia, que durante esse período que estávamos servindo domingo à noite, ele vinha observando a nossa postura, a forma que a gente falava com as pessoas, tratamento, e foi Deus que mostrou, né, eu e Paty, para tocar o barco lá embaixo do departamento jovem. Sendo que o pastor Silvano estava orando 1 ano para poder Deus mostrar uma pessoa para ele. Aí o pastor Silvano falou com o bispo que Deus tinha mostrado a mim e a Roosevelt para poder liderar o departamento. Roosevelt, amém, meu bispo. Eu Eis-me disse, aqui, eu fiquei. sem saber a gravidade. Sem saber, você disse amém sem saber onde está se metendo. Hoje eu comecei a trazer um bocado de desculpa pro bispo, não tenho condição nenhuma. Falei pra pastor Silvano, não tenho condição nenhuma. Meu pai, ó, ele não tá muito bem assim. Eu preciso cuidar da minha família. Comecei a trazer várias coisas pra ver se ele desistia. E o Roosevelt, eis-me aqui, senhor. Aí eu vi que não ia dar certo. Você tem que ir atrás. Nos lançamos. E aí foi isso. E aí, eis-me aqui, senhor. Já tá há quanto tempo? 6 anos. Mais ou menos 6 anos. 6 anos. E nós entramos no departamento jovem num período em que tava pré-acampamento. Pastor Silvano, ó, é com vocês agora, a casa. Já chegou metendo na caixa do peito? Pegamos em janeiro. E agora a gente faz o quê? Era tipo fevereiro. Sem saber o que fazer, então onde é que vai? Procurar casa onde? Quanto é que tem que cobrar? Transporte, alimentação, tudo isso. A gente não sabia de nada. Nada. Foi cego, lançado. Caiu de paraquedas mesmo. Paraquedas. E os jovens não foram recepcionados. Todo mundo saiu, ficou só 7. Eu era conhecido de general de guerra. Que ia tomar o salário de todo mundo no acampamento. O mais conhecido era eu, né? Que ia botar no zíper. Que ninguém ia fazer nada, não ia ter celular, não ia pegar nada. Mas tudo isso aí foi um pré, né? Antes de conhecer a gente. Mas depois... É porque teve alguém que, tipo assim... É normal quando alguém gosta de uma liderança, chega nova. E teve alguém que começou a fazer um movimento no meio do povo. Começou a fazer várias coisas sobre a gente que não eram verdade, né? E aí, é tanto que as meninas da dança ficaram muito resistentes comigo, né? Não me receberam muito bem. E eu, sem entender direito o que estava acontecendo, eu disse, meu Deus, eu estou fazendo de tudo. Mas as meninas estavam resistentes. Mas depois,
as meninas falaram comigo, Paty, o que aconteceu foi isso, isso, isso e isso. Disseram que vocês eram assim, 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 assado. E hoje eu vejo que não é assim. E eu tenho muito isso, mexe comigo. Não importa se tenha 2, eu vou prestar o culto da mesma forma. Que tem 100, que tem 1000. Se no culto tiver o culto vai ser prestado da mesma forma. Nós vamos direcionar, nós vamos orar ao horário que tem que orar, louvar da mesma intensidade que tem que louvar, tudo vai ser da mesma forma. Então, quando sair todo mundo ficou só 7, eu disse é com os 7 que a gente vai começar. Não tinha Não louvor, não importa tinha nada. quantos tem hoje. Não Não. tinha estrutura, né? A Só formação, tinha o um som. departamento que tem É. hoje. E Já, aí, já tinha os vamos lá. departamentos? Não, né? Assim, Não. tinha os jovens, porém, devido a essa mudança de liderança, alguns aproveitaram e caíram fora. Né? Houve uma reunião por trás, uma cúpula por trás, O fuxico, dizendo, eu não vou, não Você vou, não concorda vou. com eu? Porque no período que eu cooperava, quando eu vi os meninos conversando, eu falei, rapaz, hora do culto. No celular, não, celular, agora celular. Sem saber que futuramente nós íamos, né, liderar o departamento de jovens. Aí depois que a gente liderou, a gente já foi estreitando mais E na estreitou terra da pra galera. glória. Eu gosto muito de organização, né? Então, quando eu cheguei lá, tinha dança e tinha intercessão. Então, na minha cabeça, para poder organizar, para poder fluir, tem que ter vários departamentos. Pronto, eu abri o departamento de teatro, porque tinham muitos jovens e a gente precisava Não tinha tarefa. dar tarefa a esses meninos. Ó, vamos aqui, ó, teatro, departamento de coral, departamento de Inforjar, que é Limpeza. departamento de administra, que é a limpeza, o departamento de manutenção, o departamento de recepção, o departamento de que mais? Agora tem. Dança, o departamento de vendas. Então eu abri um monte de departamentos e a cada departamento eu levantava 2 lideranças. Por quê? Para não ficar somente na direção de um. Sempre, quando ocorresse a divergência de opiniões, aí vinha até a gente pra gente, né, dar o parecer. E aí deu muito certo e até hoje tem dado muito certo a questão de 2 lideranças em cada departamento. Então, e vai fluindo, né? A gente, às vezes, porque em vez de a gente liderar aquele povo todo, o que a gente faz? A gente se senta somente com as lideranças, dá o comando para a liderança e a liderança dá o comando para o seu povo. Assim, eles conseguem ter a experiência do que é liderar. Que eles me passam. O que é isso? E isso é o que a gente passa, inclusive, às vezes, com você. Entende? Que a gente diz assim, ó, fulano, cadê? Não sei o que você não responde o grupo. Aí você planta a sementinha de não responder, aí seus liderados também vão não responder para E vocês. fica até mais fácil pra gente liderar de certa forma, né? Muito. Os resultados. Eu acho que a gente não é mais inteligente que Jesus, né? Então, se Jesus fez isso, É sobre isso. vamos copiar que tá. Seguir Jetro, Moisés, o conselho de Jetro, Moisés, Sim. acho ótimo, funciona. Sim. Amantes de Cristo, de Cristo, não vamos bagunçar, a gente não é melhor que ele. Vamos organizar, né? E tem E dado acho muito isso massa. certo, né? O coral, por exemplo, na época da pandemia, nós tínhamos Jorge, Sudevinho, Rafael, que fazia Jefinho. parte da banda, né? De repente, na pandemia, os meninos foram congregar no Imbuí na época, né? E aí? Só que eu compreendo que o Senhor, ele supre todas as coisas. Ele já estava preparando o coral para se levantar como uma banda. Então, a banda toda foi embora na pandemia. E o coral se levantou. Então, incrível. No coral tinham pessoas que nunca iam ser capacitadas naquilo que Deus chamou se a banda estivesse ali. Uhum. Porque já existiam os meninos que estavam fazendo seus papéis e muito bem feito, por sinal, que os meninos tocavam muito bem, entende? Só que tinha aquela coisa do coral. Aí tinha, por exemplo, Camila no coral, que estava cantando, tocando violão daquela forma bem... Hoje é a guitarrista da banda, do departamento, né? Então, ocorreu a evolução, né? Luquinhas, que também estava no coral, hoje o tecladista. Então, quando os meninos saíram, eu compreendi o propósito de Deus. O que o Senhor queria, na verdade, era que os meninos evoluíssem naquilo que eles foram chamados. Então, verdadeiramente, todas as coisas cooperam. Existe algo assim muito importante, né? Que quando a gente
entende que a obra de Deus, então quem vai suprir é o próprio Deus. Se ele permite que alguns saiam, é porque outros vão chegar. Aí vem a questão da geração, né? Uma geração saindo e outra chegando. Um ciclo se fechando para outro iniciar. Porque, Beth, se essa geração não tiver oportunidade, como é que eles vão ser um futuro pastor, futuro evangelista? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Com os que estão chegando, né? A estrutura, como é que está com os que estão chegando? Então, isso é muito importante. E Pérola chega nesse ritmo frenético de liderança? Como assim? Se ela é. Como a gravidez de Pérola? Foi na pandemia? Foi na pandemia. Então, pandemia, aí você engravida de Pérola e tá ativamente, intensamente entregue ali nas atividades do departamento. Como foi esse processo? Minha gravidez foi. A minha gravidez. Minha gravidez não foi boa, não. Não foi boa, não. Primeiro que eu pensei que eu tava com depressão, né? Antes de saber que tava grávida. Era um sentimento que eu disse, eu não tô bem, gente. Tem alguma coisa acontecendo comigo. E aí, Roosevelt, e eu sentindo aquilo tudo, e eu comecei a sentir cheiro muito forte das coisas. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? O Roosevelt disse assim, peraí que eu vou ali comprar um negócio que vai te fazer ficar melhor. Comprar água com gás. A rota... Segue o bolo. Aí eu tomo água com gás, a rota aqui, tomar água com gás e arrotar. Eu disse, o tá passando um sentimento dentro, não sei o que é isso. Ele arrota. Eu gosto dessa praticidade masculina. Pois é, ele é assim, bem prático. E aí eu deitando no Senhor e eu querendo chorar. E eu disse, meu Deus, que negócio é isso mesmo? Gente, como é que eu tô depressiva? Aí, foi aí que Karine, uma das jovens que estava em casa, disse, pai, por que você não faz o exame de gravidez? Eu disse, não tem como. Por quê? Menos de um mês, eu tinha feito uma cirurgia. Eu tinha um cisto chamado cisto pilonidal aqui no final da coluna. Eu fiz essa cirurgia e não tinha como. Depois da cirurgia, não tinha como estar grávida. Só que eu fiz a cirurgia com Pérola e não sabia. Pérola estava comigo na cirurgia. E aí eu não sabia. O Senhor guardou ela. E aí foi que, do nada, os caras me falaram assim, gente, não tem como. Eu fiz uma cirurgia agora, vocês estão malucos. Aí, compra por descargo de consciência. Quando eu entrei, eu disse, gente... Toga. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Uma mistura. Gente, foi muito ruim o sentimento. É como se eu estivesse sentindo, assim, que alguém tava me puxando de uma menina para uma mulher. E eu dizendo assim, eu quero ficar aqui. E alguém dizendo, saia daí. Sabe como é? Saia, você não amadurece ou cresce. Gente, o sentimento que era isso. Agora. Bomba, assim, bum, 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 bum. Agora você é uma mulher. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, como é que eu vou criar? Eu vou fazer o quê? Gente, eu vou pra onde? Foi uma coisa, assim, bem desesperadora. Eu não imaginei que eu ia ficar assim. Quando eu soubesse que eu estava grávida. Mas eu fiquei. Eu senti nojo de rujo, assim, de ficar me pegando. Me larga! Foi um negócio horrível. Foi uma sensação horrível. Você enjoou muito? Gente, eu enjoei muito. Eu passei muito mal. Eu fui muito pra emergência. As pessoas costumam dizer que gravidez não é doença, mas se não é doença, não é doença, sabe? Mas aquela sensação não é, gente, aquilo ali. E tem gente que não vive tudo isso, mas eu vivi. Pense em uma coceira intensa no corpo inteiro, a ponto de eu chorar a noite toda, urrando de lágrimas. Meu Deus do céu, me ajude. Era uma coceira desesperadora no corpo, um desequilíbrio hormonal. E eu fui 2 vezes para emergência na mesma noite no Hospital Português, fui lá na Barra, porque eu disse, moço, eu não tô aguentando, me ajude. Uma coceira no corpo todo assim, e um monte de calombos. E o excesso de saliva. Gente, Deus é maravilhoso. Beth, Deus é tão maravilhoso. Gente, esse equilíbrio que nós temos na saliva vem de Deus. Quando você passa por essa experiência de desequilíbrio na saliva, meu Deus, isso toda hora o cuspe querendo sair. Eu disse, meu Deus. Minha tia tinha isso aí. Ela enchia um pote, ela pegava uma lata de leitinho e enchia. Eu falei, gente, que nojo! Porque eu sabia que ia
Entendeu? E o pior de tudo é que eu não podia ir pra shopping, pra lugar nenhum, tudo fechado. Pandemia, dentro de Ih, casa. é mesmo. Eu pensava que eu tava no porão, eu chorava de dia, chorava de noite, sabe? O desequilíbrio com a saliva, o desequilíbrio com o cheiro, o desequilíbrio com a coceira, o desequilíbrio com os vômitos, o desequilíbrio emocional. Eu fui atacada de todas as formas na minha gravidez. Foi muito ruim. E eu sempre conversava com as meninas, que a gente tem um grupo de meninas, né? Gente, se vocês estão pensando que é mil flores, nem toda gravidez é. E eu não tô vivendo essa mil flores. Não estou. Minha pressão subiu. O médico mandou cortar o sal. Eu queria comer essas coisas com desejo, mas não podia porque o médico mandou tirar o sal. Eu chorava pedindo a Rose, pelo amor de Deus, faz uma pizza de lanche. Tinha que ser Ade com lanche. Não tinha que ser outra pizza, tinha que ser Ade com Nem o lanche. direito de ter os desejos, ela Não nada. tive. O Roosevelt me levava pra praia, queria que eu ficasse na praia assim, porque não tinha ninguém, né? Aí ele me botava lá no meio da areia, sem ninguém na praia, porque era pandemia. E eu de máscara, deixa eu tirar a máscara. Não! Mas não tem ninguém aqui. Ele não queria que eu tirasse a máscara. Enfim, foi um desespero. Foi muito, muito, muito complicado. Né? E o parto, pelo menos, foi tranquilinho? O parto, eu tive 10 de dilatação, mas tive parto cesáreo. Quando ela pegou praticamente na cabeça de Pérola, já parindo, ela disse, os batimentos de Pérola do bebê caíram. Você tem como correr para a sala de cirurgia? Eu disse, como assim não vai ter mais normal? Não vai ter mais normal. Corre pra sala de cirurgia. Aí corre com aquele negócio todo, me botaram numa maca correndo e tomei um negócio atrás e já cortaram a barriga e Pérola sair. Foi assim, super fácil. Mas enquanto isso, Foi super. eu estava no cavalinho. Meu Deus, que dor é essa? Moça, bota aquele remédio que o Ceará disse que desfaz a dor aqui, pelo amor de Deus. Aí a enfermeira disse assim, ó, parou assim, olha, eu sei que dói. Pode pegar em mim aqui, pode me morder se você quiser. E peguei aqui, fia, no pescoço da enfermeira, travei aqui minha mão. Sim, fiquei assim, desesperada. Quando eu olho pra trás, que a enfermeira disse assim, ó, pai, quando ela estiver de dor no cavalinho, você faz uma massagenzinha nas costas. E eu lá, eu disse, e agora? Tá vindo a dor. Ruiva, tá vindo a dor. No fundo musical, tinha um ronco. Você acredita? Realmente. O cara aproveitou Calminho. no hospital com aquela touca quentinha. E ele tava assim mesmo, ó. Atrás de mim. Eu vi. Filha, Beth, a roupa fina me deram. Eu, Uma casinha fechada. olha, eu disse, você vai, pelo amor de Deus. Oi, filha, De tá festa, tu onde é que tá doendo? Olha, menina, foi um negócio sério, viu? Eu disse, Senhor, não vou me estressar aqui dentro do hospital, tá bom? E aí, pronto, Pérola nasceu. Foi a experiência mais linda que eu tive na minha vida. O pessoal disse, quando você ouvir os batimentos, você vai ficar... Eu disse, os batimentos, eu não senti emoção muito no batimento, porque eu tava mais preocupada com ela do que com qualquer outra coisa, porque eu tive... eu fiz uma cirurgia com ela, então pra mim poderia ter alguma sequela, entendeu? E a gente sai muito cansada do parto. O parto cansa muito, né? Foi muito cansativo, mas quando eu vi aquele rostinho pra mim ali, eu comecei a falar dentro da sala, né? Ô, doutor, o que eu faço agora, médico? Agora eu vou te esperar ano que vem, porque eu sei que você vai estar aqui com outro. Normalmente... Foi isso que ele me disse. Que médico! Eu dei a minha ajuda, sem contar, Beth, você não sabe, meu sonho era ter gêmeos. Eu ficava, Senhor, eu quero gêmeos, sem entender. Ai, pai, que Agraciado. filha, não sabes o que pede. Mas ele sabe como tratar o vaso, sabe o que foi que ele fez? O médico fez lá a primeira, né? Ele disse, olha, pelo que eu tô vendo aqui, são 2. Beth, eu não sei o que aconteceu com minha mente naquele dia quando o médico falou isso. Eu fiquei 7 dias sem dormir, até a próxima semana. Eu fiquei... Meu Deus, que saiu da minha vida. Porque minha gravidez já não foi fácil. Meu emocional foi
Entendeu? Ainda o médico me dizia que ia ser 2. Meu Deus. Aí eu disse, quando chegou na outra semana correndo, eu disse, doutor, tem como ver aqui? Ele disse, não, a gente já fez semana. Não, doutor, o senhor disse que seria um 2, eu não tô conseguindo dormir, me ajude. Aí quando ela disse, não, só é 1. Aí eu, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu vim feliz pra casa, dando glória aleluia, querendo tomar uns sucos doces, mas também o açúcar foi cortado, mas tudo bem. E aí foi isso. Como é que tá sendo essa vida agora com Pérola? A Pérola tá com 2 anos, né? Sim. 3 anos 3 agora. anos. Pequenininho, correndo piculo aí pela igreja. Diminuiu o ritmo, né? Porque com filho, ou tá conseguindo conciliar com Primeiro que eu saí do jovens? trabalho, né? Porque eu percebi, uma jovem que é Camila, ela cuidou de Pérola antes mesmo de eu ficar grávida. Ela já dizia, quando você engravidar, quem vai cuidar do seu filho sou eu. E aí, na barriga, cuidou, me ligava, sempre estava comigo. Quando nasceu, sempre esteve comigo. Eu voltei a trabalhar, ela ficou com Pérola, então elas são amiguíssimas. Parecem irmãs, brigam igual irmãs. Parecem 2 irmãs, né? Pra onde eu vou, Camila tá junto e Pérola É bem chama pra ela lá, de bem pra bem. cá. Minha benzinha, Pérola chama ela. Então é bem pra lá, é bem pra cá. Mãe, eu quero ir pra casa de bem. Mãe, eu quero shopping, eu quero bem, quero sorvete e brinquedo. Ela já sabe tudo que ela gosta, tudo que ela quer fazer todos os dias. Então, assim, Camila sempre esteve próxima, né? Eu saí do trabalho para poder. Porque eu percebi que ela já estava chamando Camila de mãe. E eu disse, vixe, peraí, será que ela tá. Não, senhor. Eu vou cuidar da minha filha. E aí saí do trabalho para ficar mais próxima dela, para dar a educação que eu queria dar, né? Sentar, instruir, enfim. Mas eu tenho assistido muitos vídeos entendendo que a criança tem um negócio de uma adolescência até os 4 anos em um negócio de uma rebeldia que você vai falar 10 vezes, enfim, né? Então, eu tô nesse processo aí de educação. E eu digo pra ela, não, ela sim. Não, filha, sim. Filha, não, ela sim, mãe. Filha, não. Sim, mãe. E eu digo pra ela, o que é isso que tá acontecendo? Eu tô estudando sobre isso, mãe. Mamãe não pode bater, mamãe não pode fazer algumas coisas. Então, filha, não, ela sim, mãe. Sim, sim. Sim, sim. Então, hoje eu já compreendo, né, que eu preciso falar 12 sim para no 13º sim ela dizer não, ou 12 não para no 13º não ela dizer sim. Tem sido difícil, porque hoje eu tô entendendo é, o que eu era antes, né? Que às vezes, tipo, a criança quer gritar, a criança tem algumas atitudes em que a gente tem que ter um pouco de paciência, e quem está ao redor, às vezes, torce o bico, não compreende, o olhar exigindo do pai que o Um pai, posicionamento mais. sim, bata na criança, entende? E eu tenho lido muito sobre isso, onde a partir do momento que a gente bate na criança por uma rebeldia sem entendimento, quem é criança sou eu, né? Eu tô gerando nela uma falta de respeito. Então, hoje eu tento criar ela mais na base da autoridade, O diálogo, do né? diálogo, Conversa. da firmeza no que eu falo, de olhar no olho, de sentar e explicar para ela o porquê que eu estou falando mais firme com ela. Enfim, hoje a criação de Pérola tem sido um desafio para mim, mas ela gosta muito de vir pra igreja, viu? Ela Aqui. fica, mãe, hoje a gente vai pra igreja porque ela gosta de correr. Ela gosta de correr na E igreja. para você, Roosevelt, esse processo do nascimento de Pérola, agora não é mais só vocês dois, né? Sim. Não é mais só uma só carne, agora é mais um. Primeiro, um filme que pra mim durava 1h30 de relógio, né? 2 horas. Tem que assistir o filme durante uma semana. Porque ela não deixa, tem que botar o desenho dela. Minhas coisas, meu pai, meu desenho. Então, quero ou não, houve uma mudança de rotina, né? Porém, Beth, quando Pérola nasceu, eu comecei a enxergar a humanidade de outra maneira. Comecei a enxergar as pessoas de outra forma. Por quê? Porque o amor que eu senti por ela naquele momento ali nasceu, né, de uma maneira totalmente diferente de um amor que eu sinto por outras pessoas. Porque ela veio.
eu tive participação no nascimento de uma criança. Então, quando Pérola veio para casa, foi um choque para mim, porque tivemos que mudar praticamente 70% da nossa rotina. Mas ela iria crescer em um lar, em um ambiente, sabendo que os pais dela, sendo líderes de jovens, ela iria ter que conviver com aqueles momentos. Então a gente teve que trazer ela para a nossa realidade, teve que trazer ela para que ela entendesse que entenda, né, até hoje que realmente que os pais dela vivem em um ambiente de liderança, em um ambiente de jovens que nós lideramos. Mas quem sente mais essa questão da educação, do acompanhamento é parte, né? Porque eu passo praticamente 12 horas de relógio fora de casa. Então, quando eu volto, meu pai me beija, me abraça. Toca Tem aquela aquele parte diálogo. Minha mãe dizia, né? Ai, você fica aí com seu pai, porque seu pai fica com a parte boa. Parte boa. Ele não tem que botar você pra estudar. E eu era super apegada ao meu pai. Se você que dissesse que meu pai não falasse mal de meu pai, aonde? Se arrumava uma guerra. E Pérola, Meu pai Pérola, era o ela melhor, gosta de acabou. falar, né? Paty gosta de conversar e eu já sou mais retraído, né? Questão de diálogo. Eu era, aos pouquinhos eu tô. E aí eu observo uma coisa que sempre que eu chego em casa, eu gosto de chegar com ela e perguntar: "E filha, como foi seu dia? Você brincou?" Né? Isso já me ajuda a ter um diálogo Tem um mais próximo com diálogo. minha filha. Você brincou, o que é que você fez? Mamãe fez o que com você? Botou de castigo e tal. Você comeu o quê? Você comeu Danone, comeu queijo? E aí tudo isso eu vou exercendo com ela uma conversa. Um diálogo. E aí a gente aplica nela antes de dormir, a gente faz uma oração. Aí eu falo as palavras, ela vai repetindo. Jesus, né? Jesus, abençoa meu pai. Ela repete, meu pai. Aí Isso no é tão final, amém, importante. ela, amém. E tem coisas que ela faz assim, que é o exemplo que parte nós damos, como também da galera. Quando vê os meninos, fala Pai do Senhor. Aí do nada, né? A galera, o pessoal chega assim, ela, Pai do Senhor, fala, né? Boa noite, como é que você tá? Então, tudo também na questão com parte disso, da educação, o principal exemplo que os pais dão. Que uma vez a pastora Cássia ela ministrou que as crianças ela têm uma memória fotográfica muito forte, né? Cada coisa que os pais eles fazem, eles reproduzem, é como se a criança fosse tirar foto. Se não me engano, a psicologia ela estuda isso. Então, tudo aquilo que os pais eles vão fazendo, vão executando, as crianças elas vão pegando aquelas partes, tanto positivo quanto negativo. É por isso que a pessoa fala que eu me lembro, eu acho que eu me lembro como se fosse hoje. Acho que dá essa memória, né? E ela gosta de música, ela gosta de dançar, de pular, de correr à igreja. E o que ela mais gosta é correr. Coitada de Camila. No shopping mesmo, Ela tava aqui tela. na multimídia, Camila tava aqui na multimídia e ela correndo, correndo. Ela que ensinou, foi Camila que ensinou a correr. Pega, Agora ela pega, que- peguei. É. Vai, faz energia. Agora eu quero entrar na área mais temática, né? Que é a área de vocês, que é a área de jovens mesmo. Existem alguns questionamentos, eu queria pegar esse posicionamento de vocês. Qual é a característica, as principais características de liderar jovens? Que eu creio que não seja a mesma coisa que você liderar adultos e idosos juntos ou separados. Quais são as características de liderar jovens? Rapaz, Vocês destacam assim. eu acredito, não, né? Ao longo das experiências que a gente tem passado, a gente tem que se inserir no mundo deles, mas com muita sabedoria. Se inserir no mundo deles, como assim com muita sabedoria? A gente tem que andar no ritmo deles, respeitar, mas trazendo um alerta para eles. Ou seja, ó, você tá por esse caminho, mas você deve fazer desta forma, desta maneira. Porque, Beth, é muito difícil, a princípio, lidar com alguns adolescentes, alguns jovens. Porque são educação diferente, são mundos diferentes. Sim. Então, eu e Paty, a gente tem que entender que cada jovem é uma mente, cada jovem é um pensamento, ele pensa de uma maneira, pensa de uma forma. Então, a gente tem que saber lidar com aquilo. A gente tem que se moldar aquilo em que eles estão pensando, entender o processo que eles estão vivendo e ser paciente. Por exemplo,
Eu brinco muito. Essa semana mesmo eu fui pregar na igreja de Pastora Val e ela, rapaz, eu tava esperando você fazer é, umas palhaçadas, você veio séria, que não sei o quê, perere, parará. Então as pessoas acham que esse meu jeito de brincar, de ser extrovertida, que eu sou intensa. Eu gosto de viver mesmo cada detalhe, cada momento de tudo que o Senhor nos proporciona. Ela é tão Mas intensa a ponto de você falar, olha, acaba aqui, bora lá no Povo da Barra tomar um banho de mar. Ela vai. eu vou. E se lá mesmo você disser, bora pra linha verde, eu também vou. Se você disser assim, ó, tem cartão de crédito aí, vamos em São Paulo, eu disse, tenho, vamos, e eu sou assim. Nessa pegada aí. nível. Eu gosto mesmo de viver intensamente. E aí, eu percebo que às vezes as pessoas pensam, né? Não, a pessoa é assim, bem extrovertida, então na hora de liderar os jovens, ela também vai levar tudo e eu não faço Vai isso. ser permissiva, né? Sim, todos eles entendem que há momento para todas as coisas. Brinco, confesso, mas a hora das coisas do Senhor, as coisas precisam ser tratadas de forma diferente. Aqui é tempo de brincar, aqui é tempo de repreender, aqui é tempo de aprender, aqui é tempo de orar, aqui é tempo de ler a palavra. Então, a gente tem um grupo das meninas, não é esse, no grupo das meninas hoje mesmo, eu coloquei o de toca, gente, vamos começar a faxina, né? A gente fala sobre tudo no grupo das meninas. Gente que tá bebendo água, bora, pega a bola, tira a foto da água aí, mande aí, enfim. Então, eu acredito que o que Roosevelt falou é muito válido. É você se inserir no mundo deles, porém, demonstrando que eles precisam ver em nós alguém que precisa ser respeitado. Alguém que precisa ser olhado como autoridade sobre a vida deles ali. Então, ter esse equilíbrio é de grande importância na liderança de um departamento jovem. E eu vejo que quando você se posiciona dessa maneira, eles se abrem mais. E eu acho assim, os jovens, eles buscam por autoridade. Eles vão testando o limite também, né? Da autoridade, assim. Até onde eles podem ir. Eu acho importante esse posicionamento, porque eles podem ultrapassar ou podem ser reprimidos demais. Tem um vídeo que tá no Instagram do Jacob, um pouquinho da risada. Que o Joy postou assim, mãe, eu vou com a pastora. Aí mostra a pastora com a bota até aqui. Meu Deus! Aí meu sonho era ter aquela bota. Nunca realizei, nunca Meu fui no orçamento. Ficou bem estranho. Parece sei lá, mas é sobre isso. A gente vive esses momentos. E Patrícia, meu pessoal é assim. Eu sou mais velha do que os, mas as pessoas olham e dizem assim, ó, vixe, você é mais velha do que ele? Sim, eu sou mais velha do que ele. 7 anos. E às vezes as pessoas não acreditam que eu sou mais velha do que ele. Porque eu já tenho mais uma energia mais de jovem. Ele não, ele é essa pessoa aí mais. Mas calminha. Sim. A Mas, junção mas é a perfeita. junção perfeita. É. Sim. Já pensou? Ia ter cartão que aguentasse para São Paulo, né? E coitado do menino também. Mas eu tenho que ter equilíbrio aí. Sim. Eu quero fazer outro questionamento aqui para vocês sobre esse conflito geracional. Por que tem tanto conflito entre as gerações passadas e atual, né? Hoje em dia eu acho que está mais intenso esses conflitos. Por que vocês entendem o motivo, né? A causa que gera esses conflitos entre uma geração e outra? Beth, na minha linha de pensamento,
A internet, a rede social, ela tem influenciado muito. Sim. Na geração passada você não via tanto acesso, tanto conteúdo, tantas informações na mente de um jovem e de um adolescente. Hoje não. Hoje o jovem ele pega o celular e já tem praticamente o mundo ali nas mãos dele. É verdade. Muitas informações, então isso acaba bombardeando a mente de um jovem, fazendo com que ele não pratique uma atividade física, fazendo com que ele não viva em conjunto com outros jovens, impedindo até dentro de casa dele ter um relacionamento saudável com os pais. Isso. Que alguns pais nos procuram falar, não, minha filha, quando chega em casa, vai para o quarto, lê livro, fica no celular. Então isso impede, né, de que o jovem ele desenvolva a sua mente. A sua mente fica atrofiada. Porque a nossa mente ela é um músculo. Se a gente não exercitar a nossa mente, ela vai atrofiar, ela não vai desenvolver. Isso impede que a mente de um jovem desenvolva, se ele não pratica atividades, né, para sua mente. É Então, ele verdade. ficando ali aprisionado na tecnologia, Na no celular, tecnologia. isso só vai retroceder. Então, a geração passada fala: no meu tempo não tinha crise de ansiedade, no meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo. É uma geração Nutella, é uma geração tal, aquela coisa toda. Mas Deus tem ministrado no meu coração que a nossa geração, a minha geração de jovens, é uma geração que se entrega na adoração. É uma geração que acredita que vale a pena se entregar em adoração, se rende. É uma geração que tem se rendido, não como as gerações passadas. É uma geração que tem colocado mais Cristo no centro da sua vida, apesar das suas dificuldades, né, que os jovens eles passam. Eu acredito que Verdade. tem muito a ver também com princípios, porque antes da internet, né, lá atrás você vê uma, uma adolescente que se envolve com outra adolescente que gera um filho. Imagine 2 adolescentes cuidando de um filho. Uhum. Esse filho já nasce com uma educação não muito estruturada, com a ausência de diálogo, com a ausência de instrução, com acessos, enfim. Porque eu me lembro que na minha época mais nova, não tinha droga tão explícita assim, mas tinha cigarro, né? E Era bem glamourizado, né? as meninas ficavam, tipo assim, aprendendo a fumar. Aí eu brincava de fumar. Achava chique. Você tá entendendo? Ou seja, existe uma quebra de princípios aí que vai gerando, vai gerando, vai gerando, até chegar no celular, né? Ou seja, pais imaturos, pais sem uma estrutura mesmo, assim, porque, querendo ou não, os nossos pais, pelo menos na minha época, né, minha mãe veio da roça para poder trabalhar como mãe de família para sustentar 16 irmãos, né, e minha avó, mais ou menos assim. Então, ela trabalhava e mandava o dinheiro todo para minha avó. Então, naquela época, existia, assim, né, um, um, um- uma estrutura, um princípio de um filho honrando os pais. Um filho que veio para Salvador, uma filha que veio para Salvador, largou tudo lá, preocupado com sua família. Então, existia uma estrutura ali. Né? Então, essa geração, eu acredito que o que está mais desestruturando é essa questão de que os adolescentes estão se envolvendo com outros adolescentes de forma imatura, que está gerando um filho sem instrução correta por conta da imaturidade, e isso daí vai trazendo acessos para aqueles filhos, onde nem o pai tem estrutura para dar essa criação, Uhum. porque os pais tiveram filhos adolescentes quando eram adolescentes. Você Entendi. entende? Então, com tudo isso, vai criando uma geração enfraquecida, Sim, sim, sim. sem uma estrutura, sem um acompanhamento dos pais. Tem que ter uma base. Porque os pais que eram para estar ali sentados instruindo, estão no paredão. E os filhos vão para onde se os pais estão no paredão? Verdade. Você entende? Então, trazendo para o contexto, para o contexto, né, espiritual, no nosso meio, os jovens estão desejando essa vida passageira, parecendo que é gostosa,
parecendo que é glamurosa desses jovens que estão lá fora, né? Uhum. Então, tudo isso aí vai descontextualizando aqueles princípios que a gente tinha no passado. É interessante que eu estava perguntando ao Espírito Santo, Senhor, a depressão, como assim a depressão surgiu só agora? Não existia no passado. O Espírito Santo me deu eu acredito, uma revelação, onde antigamente todas as mulheres iam para a porta do bar buscar seus maridos. É. Eu acredito que a depressão estava ali. E eles não sabiam o que era aquilo. Ou seja, tipo, tinha o sentimento aquele sentimento de angústia, sei lá o que é. E aí ia, tomava uma, né? Que o pessoal dizia, eu vou beber para esquecer É. os meus problemas. E aí no outro dia, vinha, batia de novo na porta, aí ia, tomava outra, a depressão, e eles iam bebendo para esquecer os problemas, e ali se tornavam viciados. É tanto que a geração passada, a maioria dos maridos eram todos viciados Alcoólatras. em álcool. Uhum. Aí eu compreendi que, na verdade, estava presente de alguma forma no passado. Porém, eles não sabiam, a gente não tinha tanta instrução como nós temos nos dias de hoje. É isso, eu concordo com você. Eu acho assim, a geração anterior, ela critica a atual, mas ela não se sente responsável, como se não tivesse nada do DNA dela na formação dessa juventude. E isso é um grande engano. Né? Uma vez eu vi a ministração do pastor assim, essa geração é resultado do que você proporcionou, do que a geração anterior proporcionou para ela. Então, se a geração está ruim aos seus olhos, foi porque você formou assim. E eu acompanhando minha filha, que me imita em muitas coisas, a ponto de ser assustador, eu falei, faz sentido isso. Uhum. E não é a geração que, assim, eu ministrei aqui na igreja, né? Apanhava, não dei para ladrão, não dei para isso, isso e aquilo. Eu falei, mas também deram para grandes adoradores, que Sim, amem a Deus acima de sim, que é o todas mais as coisas. importante. A paz, que são referência aos filhos, né? Sim. Então, eu acho que a geração anterior, em relação a essa, nós e a geração X, né, a geração dos nossos pais, criticar é o mais fácil. Agora, se responsabilizar, acho que é mais a solução. Responsabilizar, errei aqui. Sim, ainda E sobre agora? isso, Beth, eu falo para os meninos, como resolver isso? Nós, Sim, nós que estamos aqui, né, na igreja, tem pessoas que não defendem a oração antes do relacionamento. Então você precisa só conhecer e dar início. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu defendo muito esse período de oração, esse cuidado ao dar início a um relacionamento. Se interessou, comece a orar sozinha. Deixe o Espírito Santo testificar no seu coração de que você precisa prosseguir. Vai prosseguir, comece a orar juntos, porém, cada um em suas casas, sem deixar com que o sentimento entre. Vai os dois orando, buscando, fazendo prova com Deus, buscando testificação do Senhor de que Ele está naquele propósito de relacionamento. O Senhor confirmou, dá início a um relacionamento. Relacionamento de quem é cristão, é um relacionamento que os dois se envolvem na obra. Pronto, namorou, noivou, e aí a gente vai, né, alcançando um relacionamento sólido, estruturado, aonde serão criados, serão pais que criarão seus filhos no mesmo caminho, no mesmo exatamente. direcionamento, com tudo aquilo que você viu, né? Pérola, ela faz o que a gente faz. Tem hora que Isso. eu dou uma instrução, mas ela não faz. Mas se eu fizer, ela repete. É verdade. E essa geração busca muito isso, né? Ela quer a realidade. Então, ela quer a verdade. Ela não Sim, quer a hipocrisia. Então, ela quer os stories na hora, o que está acontecendo de verdade. sim, Acho muito importante. Mas também tem um fenômeno nessa geração que é a busca pela boa vida, né? Essa questão de desempenho. Eu tenho que ser top. Com 30 anos eu tenho que estar assim, assim, assado. Eu já tenho que ter uma casa, um carro, eu já tenho que ter viajado para fora. Essa cultura de eu tenho que conquistar, eu vou conquistar, vou conquistar. Você acha que isso atrapalha ou ajuda no conhecimento de Cristo mesmo, da figura de Cristo na centralidade da nossa vida? Acho que esse comportamento, essa ideologia. eu acredito que atrapalha demais. Porque a Bíblia diz, né, buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Então, quando nós entendemos que nós precisamos primeiro buscar ao Senhor, nós colocamos nas mãos do Senhor todas as outras coisas. Nós colocamos nas mãos do Senhor uma porta que Ele queira abrir, né? Nós colocamos nas mãos do Senhor a providência de tudo que faltar, ainda que a gente tenha um emprego. Sim. Então, eu, sinceramente, Patrícia, eu já ganhei muito dinheiro. Eu já trabalhei em lugares que eu ganhava, tipo, 4 salários mínimos. E eu, hoje, não trabalho. Eu vendo a coisa ali, eu vendo a coisa aqui. E eu amo trabalhar com feira, viu? Eu gosto de negócio de empreendedora. Arrumo pérola, jogo, vamos. Eu gosto desse negócio. Mas, enfim, hoje, a experiência que eu vivo das providências do Senhor na minha vida vai muito além do que eu chegar no final do ano, do mês, e ganhar 4 salários mínimos. Ainda que seja R$ 10. O sentir que aquilo ali foi Ele quem me deu. Foi do nada que algo que, por exemplo, uma conta de luz é R$ 100, falta 20. E eu vejo a movimentação no reino espiritual ao meu favor. E isso aí, para mim, não tem 4 salários mínimos que pague. Então, assim, hoje, verdadeiramente, a sociedade está em busca de facilidades. Eu acredito que por conta do que os blogueiros têm transmitido. Só que existe uma parte muito gostosa, que é a parte que eles mostram. Porém, existe uma parte pior, que é a parte que eles não mostram. O ataque emocional, a vida emocional deles, para estar ali se expondo a todo momento, para ter uma vida aberta, para não conseguir ir para qualquer lugar da forma que quer. Enfim, o que eu vejo é que essa geração, o pessoal hoje em dia tem visto isso como um meio de ganhar dinheiro, porque acha que é algo fácil. Entende? Por exemplo, minha rede social, eu faço muitos vídeos. Porém, vocês estão com parte de massa esses vídeos. Porém, o meu propósito não é fazer vídeo para ganhar dinheiro, não é fazer vídeo para ter visibilidade. Meu propósito é, no final de tudo, falar de Jesus de alguma forma. Então, eu acho o máximo que é na maneira bem cotidiana, né? Bem simples do dia. Exatamente. Então, as pessoas me procuram muito falando, Paty, Deus falou muito comigo dessa maneira aí. Então, o propósito é esse, não tem a ver com grana, enfim, tem a ver com Jesus. Tudo gira em torno dele. E o meu propósito é esse. Então, as pessoas têm levado o propósito de visibilidade, de rede social, enfim, para o financeiro. Tem gente que dá certo. Mas existe essa outra parte que nem todos os blogueiros E aquela coisa, né? Estão tendo um crescimento sem ter uma estrutura para suportar, verdade. Tudo aquilo que eles vão ganhar para almejar. Então, isso acaba sendo muito complicado na vida de jovem. E aqui na igreja, corre o risco de você usar Cristo para obter as bênçãos que você quer. Então, Cristo é o meio e não, enfim, a centralidade da sua vida. Também acho muito perigoso. Muito mesmo. Então, como surgiu a ideia do Reconstrução? Você já tinha um congresso de jovens, você substituiu pelo Reconstrução. Só que o congresso de jovens sempre é aquela coisa, né? Muita bateria, muitas luzes, porque é jovem. É jovem, quer. Sim. E eu disse, vou ter que fazer o congresso jovem, porque é jovem. Jovem gosta disso. Jovem gosta de convidar os amigos, festa, não sei o quê. Só que o Espírito Santo falou comigo lavando os pratos. Ele falou comigo que não é tempo de festa. É tempo de reconstrução. É tempo de uma nova realidade. As pessoas precisam se despertar. Os jovens estão se matando. A gente lidar com alguns jovens que têm depressão. Alguns jovens que convivem com isso, né? Que fazem terapia, que usam medicamentos. São acompanhados. E o fato de a gente acompanhar esses jovens e continuar fazendo somente festas, né? Eu me vi, tipo assim, irresponsável. Eu disse, Senhor, e o que é que o Senhor quer? E ele me deu o nome, reconstrução. E a partir daí eu comecei a orar e pedir a ele um direcionamento. Então, ele foi dando louvor, ele foi dando a forma com que ele queria, né? Tudo que acontece hoje no Reconstrução foi tudo com base em direcionamento do Espírito Santo. E tudo na cozinha da minha casa, enquanto eu estava lavando meus pratos, pedindo um direcionamento para ele. Então, cada hora que ele me dava um direcionamento,
Eu mandava mensagem para alguns dos meninos do Já. Gente, Deus falou comigo, bota isso aqui, faz isso, vai ser assim, sem muita decoração, porque todos os anos do congresso a gente passava a noite inteira aqui, coloca coxina, manda fazer isso, manda fazer aquilo. E eu não queria mais que os jovens pegassem as suas energias e colocassem nisso. Eu queria que eles pegassem a energia deles e colocassem uma renúncia em propósito de oração, em leitura da palavra, em coisas que verdadeiramente trazem para a gente uma edificação. Então, essa transição foi isso. Vamos sair de festa, de muita bateria, vamos trazer um grande pregador para um diálogo onde a gente consiga acessar o interior das pessoas de alguma forma e que as pessoas verdadeiramente saiam daqui não somente transformadas por meio da psicologia, por meio de um diálogo, por meio de uma virada de chave psicologicamente falando, mas também transformada pela palavra. Eu acho, testificando o que Deus falou para você, eu estava num congresso em novembro e aí o pregador Judson, ele é conhecido, ele participou do movimento lá diante do trono no início dos anos 2000 e ele profetizou, né? Ele falou assim, Deus vai curar as fontes. Deus vai começar a curar as fontes. E aí ministrou para a liderança dali, e falou assim, Deus vai te entregar escolas, vai te entregar faculdades. E eu fiquei muito, saí dali regozijada, porque assim, o Senhor estava falando de curar jovens, curar pessoas ali dentro, restaurar para trazer aquela essência da adoração. E eu acho que você seguir o direcionamento de Deus é importantíssimo. Seguir o direcionamento de Deus tem que ser primais, porque a gente às vezes pode ir para o lado do resultado. E aí você faz na força do braço. Eu achei assim. E quando eu me peguei, surreal. tipo, gente, e quantidade de pessoas, gente, e isso com resultados que não eram resultados que Cristo queria, eu disse, peraí, desperta. Vamos despertar, senta aqui todo mundo. Não é isso que ele quer. O que ele quer é verdade. É tanto que nesse acampamento desse ano, meu desejo não é levar bateria. Meu desejo é fazer um acústico onde as pessoas verdadeiramente adorem, né? Então, essa verdade precisa existir, uma verdade de adoração. Durante a pandemia, as pessoas, gente, eu estou com saudade da bateria de um culto de fogo. E aí eu disse, gente, o culto pode ser de fogo sem bateria. Não desmerecendo o baterista. Mas é porque, infelizmente, as pessoas estão muito acostumadas a sentir a presença pelo toque dos instrumentos e não pela própria presença que já existe dentro da gente através do Espírito. Verdade, verdade. Acho que menos festas e mais presença. Sim. Sim. Nós fizemos perguntas para os internautas no nosso Instagram. E aí queria que você respondesse essa pergunta aqui. Foi a evangelista Andréia. O espaço está aberto aqui para você, viu, minha irmã? Ela perguntou assim: qual a estratégia vocês têm usado para resgatar os jovens que estão afastados? Deus abençoe. Primeiro que no departamento de jovens nós temos um grupo de evangelismo. Não é divulgado porque eu sempre digo assim, ó, não precisa porque parece que está se aparecendo, né? Não é muito divulgado, não. Façam a obra mesmo no oculto. Então, alguns domingos, semana passada mesmo, o grupo de evangelismo, eles foram na casa de um casal que está meio lá, meio cá, e o evangelismo foi um evangelismo único. Foi ir na casa, falar de Jesus, tentar fortalecer, trazer de volta esse casal que está um pouco enfraquecido. Então, uma das estratégias é evangelismo. Acompanhamento também. Acompanhamento. Quando a gente percebe que tem alguns jovens que deixam de participar do culto, tem um departamento de acompanhamento que eles já enviam mensagens para esses jovens que deixaram de ir para o culto para poder entrar em contato, saber o que aconteceu, o que ocorreu. Aí, dependendo da situação, eu e parte já entro em contato com eles para poder ver se tem alguma forma que a gente possa trazer eles de volta para a presença. Glória a Deus. Vou fazer mais uma pergunta aqui de Osana Maria. Qual é o maior desafio de vocês na vida pastoral e na liderança de jovens?
Acredito que para mim o maior desafio é aquilo que o próprio Jesus passou, né? Não somente um desafio, mas eu acho que uma grande prova é você ajudar as pessoas, né? Se entregar, assim como o pai falou, se dar pelas pessoas e no momento que você mais precisa, não ter aquela contribuição, né? A pessoa chegar, não, vamos, eu tô com você, aquela As coisa ovelhas se toda. dissiparem, né? Eu acho que É para todo isso. pastor, uma grande dificuldade no pastoreio seja É compreender que você vai dar intensamente tudo que você tem e nem sempre você vai ter o retorno daquilo que você está dando. E ainda assim, ainda que você dê tudo que você tem, ainda assim vão olhar para você e vão dizer que você não fez o suficiente. Para mim, o maior desafio foi compreender isso. Foi o que mais me, sabe? Eu ia dizer, meu Deus, a minha vida é doada para a igreja, porque esse propósito eu não fiz com as pessoas. Eu fiz com ele quando ele me curou. Então, o que eu faço é primeiro para ele. Não tem a ver com pessoas. Depois que tem a ver com pessoas. Ainda que a gente faça tudo. Para você ter noção, a gente já fez chá de casa nova das pessoas. A gente já fez casamento das pessoas. A gente já fez surpresa. A gente fez tudo que você imaginar. Ainda assim, existiam pessoas que saíam e diziam que a gente não fez o suficiente. eu li um livro que se chama O Preço do Discipulado, de Jonas Madureira. Sim, Se você já ouviu falar. já. Ele fala que se você tem uma quantidade de pessoas ali que você discipula, você pastoreia, vamos supor 120 pessoas, somente 15% vão absorver e vão executar aquele direcionamento que você deu. 15%. Os 85% só vão absorver, mas executar eles não vão Não. conseguir. E uma coisa que eu tinha muito, que inclusive tinha muitos ciúmes, né? No meio dos jovens. E eu achava que eu não podia ter amigos dentro do departamento jovem, porque senão ia ter ciúmes. Então as pessoas estavam ali fazendo por as pessoas que se levantavam para fazer pela gente. Estamos contigo, a gente trancava, não, a gente não pode. A gente não pode, senão vai ter ciúmes. Eu levei bom tempo com isso. Só que na pandemia, onde a gente realmente precisou. E essas pessoas que sempre tentavam acesso conosco para ser aqueles que, sabe, os discípulos mesmo, estamos aqui contigo. Eu disse, eu preciso dessas pessoas. Eu estou passando essa gestação e não estou bem. E foram essas pessoas que se levantaram, que pegaram em minha mão, que estiveram comigo, que me abraçaram. E eu disse, e o Espírito Santo ministrou. Você pode sim ter amigos. Você pode sim ter pessoas que são mais próximos. Você pode sim. Ele teve, né? Ele tem E eu não tinha isso, porque os as mais próprias íntimos. pessoas É o meio. cobravam que eu não tivesse. Ah, os preferidinhos. Ah, não sei o quê. Ah, tem grupinho. Mas não é sobre isso. É sobre quem a gente diz assim, ó. Quem pode? Eu. Sempre as É mesmas sobre os íntimos, pessoas. né? As pessoas falam, Deus tem seus preferidos. Eu não concordo com essa frase. Acho que Deus tem os íntimos. Tem aqueles que que renunciam mais, que querem mais, que se aproximam mais. E é aquela coisa, né? Buscar o Senhor, Sim. se achega a Ele se achega a você. Sim. Então, A multidão se Sim, hoje eu compreendo isso, mas antes eu me bloqueava demais. E hoje eu Imagina. digo, eu tenho amigos. Glória a Deus. Quero fazer uma dinâmicazinha com você. Eu queria pedir pra você pegar esse potinho aqui. Pati, isso. Tira um papelzinho. Vou Pode. estampar aqui. Pode tirar um papelzinho. Uma perguntinha surpresa. Pode cada? Não, uma só para os dois. Os dois respondem junto. É a nossa dinâmica. Os Jovens em Ação, para vocês, significa Família. família. Glória a Deus. Estamos finalizando. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Maravilhoso esse tempo. E aí eu estou deixando agora aberto para vocês fazerem as considerações finais. Pode orar, pode dar um versículo, fazer o que quiser. Amém. Eu quero O microfone agradecer, de né? vocês. Primeiramente, agradecer a Deus
Agradecer a MBAC e a galera da multimídia. Vocês aí que estão em casa, vocês que estão trabalhando aí atrás do notebook. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente a vida de vocês que têm buscado capacitação, né, e levar a igreja para casa daqueles que não podem vir até aqui. Verdade. Amém? Que Deus possa continuar abençoando, fortalecendo, que vocês continuem frutificando naquilo que Deus deu para a vida de vocês. Deus dá o dom, mas quem busca capacitação somos nós. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, Bispo Wilson, Pastora Cássio, pela confiança. Pela confiança. De ter nos chamado para liderar. A pastora está nos dando ousadia aí, ó. Voltando esse cenário maravilhoso. Chique de doer. Tá chique. Gratidão à palavra de hoje que se é do... Aleluia. Obrigada, eu vou orar. Vamos orar. Para finalizar, né? Vamos lá? Vamos lá. Amém. Senhor, meu Deus, é nosso Pai, a nossa estrutura, a nossa direção. Amém, Jesus. Nós estamos aqui, meu Senhor Jesus, diante da Tua presença maravilhosa, diante do fluir da Tua presença. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por ter nos resgatado do lamaçal do pecado, por ter me curado e por, depois de mais de 10 anos, continuarmos firmes na Tua presença. Amém. Deus, eu quero agradecer à pastora Cássia, ao bispo Whindersson, a nossa liderança. Eu quero agradecer, Senhor, a Tadeu e a Valéria, que foram pessoas que nos deram os alimentos, meu Pai, que nós precisávamos no início da nossa caminhada. Senhor, nesse momento eu desenvolvo uma gratidão pelos Teus filhos que nos ajudaram no início da caminhada. Eu quero agradecer ao Bispo Wagner, meu Senhor Jesus, que nos deram a oportunidade de estarmos cooperando juntamente com ele no culto da Quarta da Vitória. Eu quero agradecer por esta porta, por todos aqueles que nos abraçaram durante a nossa caminhada. Amém. Deus, eu quero agradecer por todos aqueles que direta e indiretamente estiveram conosco, nos ajudando a ficar firmes na Tua presença, Pai. Nesta noite, meu Senhor Jesus, eu oro em agradecimento a todos aqueles que, de certa forma, nos ajudaram, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Ligo essa oração na terra e no céu, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Beijo Glória para a Deus. todos os jovens do departamento já. Já. Beijo já. No coração. O sofá, a nossa poltrona está aberta para você. Avorendianos, por hoje é só. Quero agradecer a todos vocês. E outra, continua compartilhando, comentando, curtindo. Esse é um serviço da sua igreja feita com amor e carinho, né? Assim, alavancado pelos seus líderes, apoiado pelos seus líderes. Então, a multimídia agradece e pede o seu incentivo também. Vai compartilhando, essa palavra foi poderosa. Amém. Compartilha com os jovens, com os pais que você tem aí na sua zona de influência. Não deixa de compartilhar a palavra, porque a palavra ela é poderosa e não volta vazia. Amém? Amém. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.